E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que mais uma vez estejam todos muito bem. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Lucas Bueno Dias, onde a gente fala aqui do piano, principalmente inserido nesse contexto da música popular brasileira, jazz, né, e outros gêneros aí que abrangem o contexto da música popular. Bom, esse vídeo tem como finalidade trazer 4 recursos, né, 4 ferramentas, padrões de aberturas de acordes para que você possa sofisticar, né, um pouquinho mais aí as aberturas dos seus acordes, para que você possa ter mais recursos e consequentemente, extrair aí uma sonoridade mais interessante na hora que você vai montar, né, os seus acordes. Tá? Então eu vou trazer aqui 4 recursos que eu acho que funcionam bem, 4 que eu gosto muito e utilizo muito na minha prática musical, né, tocando. Bom, então vamos imaginar que você está acostumado a tocar um acorde aqui, vamos pegar um Dó7+, né, para a gente ter um exemplo. Você toca assim, né, o baixo oitavado, ou às vezes só o baixo aqui na mão esquerda, né, e aí o acorde aqui Dó, Mi, Sol, Si, tá? Bom, o primeiro padrão que eu vou passar, a primeira abertura, ela não é algo muito mirabolante, né? Eu acho que as outras você vai ver que já tem algo um pouquinho mais avançado, mas isso já é algo que eu vou mostrar aqui que já ajuda bastante, que é o Rootless Voicing, que é um voicing onde você vai tirar a raiz, né? Rootless seria sem raiz, tá? E aí você vai tirar a raiz, que é a fundamental do acorde. Então, se eu tenho aqui já o baixo sendo tocado na oitava, né, eu não vou precisar dobrar, repeti-lo aqui na mão direita. Então, eu tiro ele da mão direita, tá? E ao, né, suprimir, tirar ele aqui da mão direita, eu, né, tenho mais dedos livres. E tendo mais dedos livres, né, eu vou inverter aqui um pouquinho, eu posso adicionar notas de extensão, né, ou as extensões, que são notas que não estão escritas inicialmente na cifra, mas que podem ser inseridas. Lógico, é sempre importante ter um cuidado, mas no caso, vou pegar aqui do acorde 7+, uma extensão que funciona muito bem e que a gente pode colocar tranquilamente é a nona, tá? Então olha só, aqui eu tenho um Dó7+ com nona, poderia colocar a sexta, ó. Só que se eu for pôr a sexta, eu vou optar aqui em tirar a quinta, ó. Pronto, agora eu tenho um Dó7+ com sexta e nona, tá? Então, né, no acorde 7+, essas são 2 extensões que você pode utilizar. Uma terceira seria até a 11ª aumentada, mas aí ela já tende a soar mais dissonante, né? Um pouco mais estranho se você não está muito acostumado, olha só. Tá? Mas eu gosto, acho que fica bonito, gosto bastante. Né? Mas ela acho que tem que ter um certo cuidado na hora de utilizar. Não é algo que você pode assim, tranquilamente sair colocando, isso às vezes pode atrapalhar um cantor que você de repente estaria acompanhando, né? Mas, então o primeiro padrão é o Rootless Voicing, né, que é esse voicing, né, esse padrão de abertura sem a raiz, sem a fundamental na mão direita, tá? E você pode fazer isso com outras aberturas. Vamos fazer aqui com um Lá menor 7, ó. Se eu fosse fazer Lá menor 7 no modo que eu falo chapadão, né, simples assim, né, que não tem nada de errado, né? Todo mundo começa tocando assim, eu também comecei, né? Eu faria aqui assim, né? Lá, do, mi, sol. Agora, eu posso tirar esse Lá, né? Deixa ele aqui só na mão esquerda e colocar uma nona, né? No caso do acorde menor 7, a gente também pode pôr a nona, a sexta, mas ela já soa mais dissonante, e a 11ª justa, ou seja, a quarta justa, ó. Lembrando que a quinta justa, isso é muito importante, ela pode ser excluída, tá? Nesses acordes, com exceção quando o acorde tem uma quinta diminuta, mas quando é um acorde que tem a quinta justa, você pode tirar que você não estará descaracterizando o acorde. Então eu posso fazer um Lá menor 7 e optar em tirar a quinta justa para colocar a sexta, ou tirar a quinta justa para colocar a 11ª justa, a quarta justa, tá bom? Percebe que com isso você começa a sair daquele padrão, né, onde a gente só tem 4 inversões, tá? Você consegue descobrir mais opções de aberturas, né? Olha, aqui eu já fiz, né, várias, ó. Você começa a expandir, tá? Então, esse é o primeiro padrão de abertura de acorde que eu queria trazer para vocês. Um outro que eu gosto também bastante, porém ele não funciona em todos os acordes, eu posso dizer aqui em 3, que eu tenho certeza que ele vai funcionar, que é a abertura em quintas. Eu vou fazer aqui com um exemplo em Lá menor 7, olha só. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Tá? Percebe que entre todas as notas da mão direita e entre todas as notas da esquerda, eu tenho um intervalo de quinta justa. Olha só, na mão direita eu tenho Ré, Sol, Dó.
O Ré é a quinta justa do Sol e o Sol é a quinta justa do Dó. Agora a mão esquerda, que complementa aqui, né? Só que na junção eu tenho meio tom, vou falar disso depois. Mas olha só a mão esquerda. Eu tenho Si, Mi, Lá, um intervalo de quinta justa. Si é a quinta justa do Mi, que por sua vez é a quinta justa do Lá. Aí eu junto aqui com o intervalo de meio tom, aí eu vou ter um Lá menor 7 com nona e 11ª justa, né? Ou seja, aquelas extensões que eu falei que a gente pode utilizar. Olha só, Lá, que é fundamental, Mi, quinta justa, Si é a nona, Dó é a terça menor, Sol é a sétima menor e o Ré é a quarta justa. Olha só. Mas aí você pode falar, mas Lucas, eu quero aplicar isso em outro acorde. Que outros acordes que isso vai funcionar bem? Tá? Funcionaria bem também em um acorde 7+, se eu der aqui agora um intervalo entre a mão direita e a esquerda. Vou manter aqui a direita como está e a esquerda eu vou descer tudo meio tom. Olha só que bonito, né? Gosto muito dessa abertura. Isso aqui é um Lá bemol 7+. Eu mantive a estrutura de quintas justas entre as duas mãos, só que aqui percebe que agora ao invés de ter um intervalo de segunda menor, eu tenho um intervalo de segunda maior. E aqui foi para fundamental, né, a nota mais grave, o Lá bemol. Tenho aqui o Mi bemol e o Si bemol, ou seja, um Lá bemol, né, com nona. Aí eu tenho o Dó, que é a terça maior, o Sol, que é a sétima maior, e o Ré, que agora é a 11ª aumentada ou a quarta aumentada. Olha só que bonito, né? Ó. Tá, então eu tinha aqui Lá menor, ó. E se eu descer a minha mão esquerda mais meio tom, né? Eu vou ter um Sol 7 sus4. Ou seja, se eu aumentar agora mais meio tom a distância entre a mão direita e a esquerda, mantendo a mão direita como está, olha só, né? Eu tenho agora um Sol 7 sus4, tá bom? Aliás, é um Sol sus4, né? Percebe que a sétima até não está presente aqui, tá? Então eu poderia até, aqui, aí fugiria um pouquinho do padrão, mas colocar aqui, ó. Tá? Mas aqui é um Sol sus4, tá? Soa bonito quando você tiver um acorde que é apenas aquele acorde suspenso, o acorde sus4, ainda sem a sétima, mas ele vai também estar muito próximo do Sol 7 sus4, tá? Então, esse é o segundo padrão de abertura de acorde que eu gosto bastante e queria compartilhar. Vamos para o terceiro, né, o número 3, que é a abertura quartal, que vai seguir uma lógica muito parecida na estrutura dele com o que a gente viu aqui no de quintas justas, né, na abertura de quintas, né, em quintas, né? Aqui eu vou ter entre todas as notas, seja da mão direita e a esquerda, tanto aqui, ó, no intervalo da direita para a esquerda, né, na distância entre a direita e a esquerda, eu também vou ter intervalo de quarta justa. Eu vou pegar um Lá menor novamente, né? O que eu vou fazer? Com exceção aqui da fundamental, vamos imaginar que eu dei o baixo aqui na fundamental, e aí aqui eu fiz todas as outras notas do acorde, tudo com intervalo de quarta justa. Pensando que a terça menor é a nota que tem que estar mais aguda. E é a partir dela que eu vou contar descendo de quarta em quarta justa até chegar nesse Mi. Eu posso pôr o Lá aqui, mas aí percebe que do Lá para o Mi eu já tenho uma quinta justa. Mas essa abertura ela funciona muito bem para você tocar também com o contrabaixista. O contrabaixista vai estar dando baixo, você não toca a fundamental e toca essa abertura aqui, que você terá como acorde resultante um Lá menor 7, né, com a 11ª justa de extensão. Olha só, soa muito interessante. Se você quiser fazer acompanhando o cantor, aí você toca aqui, ó, a fundamental e depois o resto do acorde, pode tocar tudo junto, mas é importante você entender que essa nota aqui, que é a primeira da minha mão esquerda, ela está separada, né, pensando assim do resto do acorde, que aqui sim eu tenho a abertura quartal, a abertura em quartas, e aqui eu tenho a fundamental, que vai caracterizar, né, quem que é a tônica fundamental desse acorde, né? E essa abertura eu posso usar, de repente, para fazer um arranjo para piano solo, quando a melodia cair aqui, nesse Dó aqui na ponta, posso usar para acompanhar um cantor, né? Ou para tocar em grupo. Só que para tocar em grupo, eu deixo essa nota grave lá para o contrabaixista, para que a minha mão esquerda não embole com o que ele está tocando, que se eu deixar aqui o grave vai atrapalhar, né, o trabalho dele. Então essa seria a abertura número 3 que eu queria colocar para vocês. Tá? Vamos agora para a abertura número 4, que é muito parecida. Eu vou usar novamente aqui o Lá menor 7, mas eu vou depois dar exemplo com outro acorde. Tem uma música do Miles Davis, que é a música So What?
E essa abertura, que eu acredito que é o Bill Evans, pianista, grande pianista do jazz que tocava, né, na gravação original, ele tocava essa abertura aqui, tá? E essa abertura acabou se padronizando como uma abertura para ser utilizada em vários acordes, que é a abertura SOAT. E aqui eu vou usar originalmente aqui, né, em Mi menor, que é o que estaria montado aqui. Eu até falei de Lá menor, mas vamos para o Mi menor. Olha só. Vamos pensar na estrutura dela. Então eu tenho aqui um Mi no baixo. Percebe que entre a nota da ponta e a segunda nota mais aguda, né, essas duas aqui da ponta, eu tenho um intervalo de terça maior, tá? E aqui eu estou no Mi menor 7. Então esse Si é a quinta justa, tá? Depois todo o resto segue descendo em quartas justas, tá? Então eu tenho Sol para o Ré para o Lá e Lá para o Mi, um intervalo de quartas justas, tá bom? Então fica muito interessante, eu ponho o baixo aqui. E assim como na abertura quartal, eu posso usar para fazer um arranjo para piano solo, né, tocando, né, se a melodia estiver aqui na ponta. Também posso usar para tocar em grupo com contrabaixista e também para acompanhar um cantor. Eu posso fazer essa abertura, fica muito interessante. E aí vamos imaginar o seguinte, ó, eu vou usar esse mesmo formato, as mesmas notas, só que eu vou trocar a nota do baixo, eu vou colocar em Dó. Eu obtive aqui um Dó 7+, porque aí, olha só o fato de eu mudar o baixo vai fazer com que esse Si se torne, que era antes a quinta justa do Mi menor, vai se tornar agora a sétima maior do Dó 7+. E aí eu vou ter o quê? Sétima maior, quinta justa, nona, 13ª, né? Ou seja, a sexta maior, que é o Lá, e a terça maior, que é o Dó. Ó. Então essa abertura eu posso usar para outras aberturas de acordes, dependendo de como o baixo está caindo aqui, ela pode ser outra coisa, tá? Então aqui ela foi utilizada primeiro para um Mi menor 7, aqui ela vai ser utilizada para um Dó 7+. E tanto na abertura quartal quanto na abertura SOAT, você pode fazer algumas leves alterações para, de repente, fazer com que ela se encaixe em outros tipos de acorde, tá? Eu vou fazer aqui um exemplo. Nesse caso aqui, vou voltar para a abertura quartal. Né? A abertura quartal, eu vou querer utilizá-la, né, em um acorde dominante, que aí eu vou precisar fazer um ajuste aqui. E agora eu vou colocar Ré na ponta, Lá, Mi, Si e Fá sustenido. Isso daqui seria um Ré com sexta ou um Sol 7+. Vamos pensar, Sol 7+, olha só. Isso aqui é um Sol 7+, com a abertura quartal. Ó. Sétima maior, terça, sexta, nona e quinta justa, olha só. Certo? E aí, eu vou agora utilizar essa mesma abertura em um Sol 7, um acorde dominante, Sol com sétima. Só que olha só, a sétima maior está aqui presente. E obviamente que a diferença de um acorde 7+ para um acorde com sétima menor, um acorde dominante, é justamente a sétima, né? A sétima do 7+ é a sétima maior e do dominante é a sétima menor. O que eu vou fazer? Vou descer meio tom. Tá, ó. Aí você pode falar assim, Lucas, mas agora você não tem uma abertura de quarta justa. Sim, mas aqui eu tenho apenas uma alteração que transformou esse intervalo em uma quarta aumentada, tá? Então, né, isso você também pode fazer lá na abertura SOAT, né, de repente, olha só, vou fazer aqui um que é o Fá 7, ó. Eu estou usando aquela mesma abertura, só que eu vou descer esse Mi para um Mi bemol, ó. Para que eu possa ter a sétima do Fá 7+. Aliás, do Fá 7. Tá? Só um pouco dissonante, porque agora eu tenho a 11ª aumentada na ponta, tá? Mas percebe que eu também fiz um ajuste aqui para que esse tipo de abertura se encaixe, né, em outros tipos de acordes. Tá? Lembrando, mais um ponto só para fechar essa aula, que é o seguinte, a gente também pode fazer inversões nessa abertura. O que seria isso? Eu posso pegar, por exemplo, vamos pegar uma abertura quartal aqui de Lá menor, né? Eu posso pegar esse Dó que está aqui, ó, e jogá-lo uma oitava abaixo, né? Muito semelhante ao que a gente faz no drop, não sei se vocês já estudaram o drop, mas de repente é um outro assunto que eu já até falei no canal, mas posso falar novamente, né? Que é onde eu pego essa nota mais aguda e jogo ela aqui e desço uma oitava, tá? E aí eu tenho uma inversão na abertura quartal, você também pode experimentar isso na abertura SOAT. Bom, então aqui, né, fechamos essa aula, são esses 4 padrões, 4 voices aí, 4 padrões de aberturas que vocês podem, né, espero, né, que vocês possam usar, apliquem
realmente não é algo que, para quem de repente nunca utilizou, vai conseguir sair utilizando. Tem que parar, estudar, aplicar. Então pega uma música com poucos acordes, vai tentando aplicar, né, esses padrões, e conforme você vai aplicando, colocando em prática, você vai ficando com o pensamento mais ágil e, de repente, você pode até futuramente, depois de praticar, pegar uma música que você nunca tocou, mas você vai pegar os acordes e já vai conseguir sim, com a prática, né, com o tempo, praticando bastante, você vai conseguir sair tocando. Bom, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído aí, né, com alguma informação, né, que essa informação tenha sido aí algo que tenha agregado conhecimento e que possa ajudá-los aí no desenvolvimento da prática musical no piano, né, para cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, né, curtir o vídeo, isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo essas informações para vocês, e ativar aí o sininho das notificações para que vocês fiquem ligados, né, em tudo aquilo que eu vou estar trazendo de novidades aqui no canal. Um grande, forte abraço, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo.